Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma semana após o início da operação em Kursk, no sul da Rússia, Zelensky disse que as tropas avançaram cerca de 2 quilômetros desde o início do dia. E também que pelo menos 100 militares russos foram capturados. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um país estrangeiro invadiu o território russo. O presidente Volodymyr Zelensky revelou que suas tropas conseguiram avançar entre 1 a 2 quilômetros no solo inimigo. Além disso, as forças ucranianas alegaram ter capturado soldados russos. O que está impulsionando esses avanços? Como a Rússia está respondendo a essa situação? Como o ataque da Ucrânia dentro da Rússia afeta o rumo da guerra? Quais são as possíveis repercussões para o mundo? O JR 15 Minutos discute essas questões e analisa as estratégias dos dois países com Gunther Rutz, especialista em segurança internacional e professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Seja bem-vindo, professor. Oi, Fara. Obrigado pelo convite. O prazer é meu estar aqui de novo com vocês. Nós que agradecemos. Quem nos acompanha nessa entrevista é André Tal, repórter do Jornal da Record. André, no dia 6 de agosto, as tropas ucranianas iniciaram uma operação na região de Kursk que surpreendeu as forças russas, não é isso? Oi, Fara. Olá, professor Gunther. Exatamente, Fara. Depois de quase 2 anos e meio de guerra, os ucranianos tentam levar o conflito ao território russo. Segundo Zelensky, forças da Ucrânia avançam ainda mais na região de Kursk, na Rússia, mais de uma semana após o início de sua incursão transfronteiriça. A televisão estatal da Ucrânia exibiu ontem imagens de soldados ucranianos arrancando uma bandeira russa do prédio do governo na região de Kursk. A área fica próximo da fronteira entre os dois países. Professor, essa incursão da Ucrânia na Rússia é inédita? É inédita e é uma surpresa realmente gigantesca. O que começa agora a surgir de informações é de que, primeiro, o avanço se deu, como você falou, em 6 de agosto, mas 2 semanas antes, tropas russas nessa região que foi invadida teriam, segundo a Bloomberg, relatado ao comando russo de que estariam vendo a concentração de tropas e o comando não teria dado muita importância para isso, achando que seria loucura, ou seja, não levaram em consideração. Então, se isso for verdade, vai ter sérias repercussões para o alto comando militar russo. Com certeza, o presidente Vladimir Putin vai levar isso em consideração. De qualquer forma, o que as tropas ucranianas conseguiram foi uma surpresa estratégica gigantesca. Porque na guerra moderna, como a gente vem vendo, infelizmente, nesses últimos 2 anos e meio, é que essa quantidade de soldados, tanques, munição, caminhões, não ter sido descoberto foi uma falha muito grande de inteligência. No momento em que você tem satélites, drones 24 horas por dia monitorando o território inimigo, isso foi realmente espetacular por parte dos ucranianos. Agora, fica essa questão, o que efetivamente eles querem? Porque há relatos de que tropas ucranianas já estariam até 40 quilômetros dentro do território russo. É muito difícil acreditar que, com a falta de soldados que vem sendo relatado por parte dos ucranianos e dos analistas internacionais, e isso estaria contribuindo para esse avanço pequeno, mas constante por parte dos russos em território ucraniano, desviar esses milhares de soldados para invadir o território russo levanta esse questionamento. O que mais está sendo aceito a intenção ucraniana foi que, ao invadir a Rússia, vai levar o comando militar russo a tirar tropas que estão avançando na Ucrânia, levar para lá para tentar expulsar e, com isso, estabilizar a linha de frente dentro do território ucraniano. O governador da área de fronteira russa de Belgorod declarou o estado de emergência, citando ataques contínuos das forças ucranianas. Ele também destacou que os bombardeios diários das forças ucranianas resultaram na destruição de casas e causaram mortes e ferimentos entre os civis.
O estado de emergência indica que a Rússia foi totalmente surpreendida pela estratégia ucraniana, professor? Não só indica, mas é uma comprovação, assim como a quantidade de vídeos de soldados russos sendo feitos prisioneiros. Então, isso é um fator importante que estaria dentro desse planejamento ucraniano de desestabilizar também do ponto de vista psicológico as pessoas, né, os cidadãos russos, para esses se voltarem contra o presidente Putin, os militares de não saberem direito o que fazer e a própria liderança política. Assim como também tentar fazer o quê? Numa negociação de prazo próxima, que talvez começaria no fim desse ano, poder trocar lá na frente território russo por território ucraniano. Então, efetivamente, o que os ucranianos estão querendo com isso ainda não se sabe ao certo. Teremos que esperar para acompanhar o que vai ser defendido por Kiev nas próximas semanas, eu diria. Agora, mais de 1.000 soldados cruzaram a fronteira em tanques e a pé também por uma floresta que separa os dois países. A Ucrânia afirma agora controlar 1.000 quilômetros quadrados, uma ação que o presidente Vladimir Putin chama de séria provocação. O senhor citou aí uma grave falha do serviço de inteligência russo, provavelmente o que tem acontecido. Que repercussões, que consequências isso pode trazer para esse conflito, professor? Bom, primeiro a gente já tem visto um aumento do ataque de mísseis e drones russos à população ucraniana, né? Se realmente os ucranianos acharam que o Vladimir Putin poderia parar esses ataques e se concentrar lá, eu acho o contrário. O meu entendimento é de que ele vai querer dar o troco já, tendo em vista que civis russos já morreram e estão tendo que fugir. Então, uma intensificação desses ataques já está ocorrendo, deve se prolongar, vai depender muito o que deve acontecer no futuro, e não futuro não muito distante, eu digo nas próximas semanas, o que efetivamente os militares russos vão fazer. Porque há duas opções para eles. Primeira, manter as tropas já experientes avançando na Ucrânia e trazer tropas inexperientes para combater os ucranianos em Kursk, o que significa provavelmente a morte desses inexperientes em grande quantidade, o que para Putin ele já indicou que não faz diferença, ou efetivamente para tentar retomar esse território, ele tirar essas tropas mais experientes e enviar para Kursk. O que efetivamente vai ser feito ainda não se sabe, porque, como a gente falou agora há pouco, eles foram pegos completamente desprevenidos. Do ponto de vista estratégico, professor Gunter, a operação ucraniana força a Rússia a deslocar tropas para reforçar a defesa na região invadida. Mas qual deve ser a resposta mais eficaz à invasão ucraniana? O exército russo e o presidente Putin têm que criar uma estratégia de defesa? Eles vão ter que mudar a sua estratégia. Isso sem dúvida. Eles vão ter que mudar, porque eles estavam há praticamente um ano bombardeando incessantemente a linha de frente ucraniana e ganhando aos poucos território à custa da vida muito grande de soldados russos, inclusive jovens conscritos. Então, já faz aí algumas semanas, até alguns meses, com a mudança de postura do governo americano de permitir que os ucranianos atacassem o território russo, da onde bombas e aviões vinham atacando as posições ucranianas, essa estratégia já sofreu um desgaste, os russos tiveram que mudar as suas táticas e, portanto, agora com esse avanço eles vão ter que mudar. O que efetivamente eles vão fazer é muito difícil dizer, porque a percepção russa em relação à guerra é muito diferente do ocidental. Eles perderem muitos soldados não vai abalar a moral do governo e até mesmo da própria população. Eu arrisco dizer
que muitos russos agora vão dar todo o apoio a Putin, porque efetivamente a mãe Rússia foi invadida, né? Aquilo que ele vinha dizendo desde o começo da invasão, que ele estaria protegendo a mãe Rússia. Portanto, vamos ter que esperar para ver direito. Ou seja, professor, o ataque em Kursk deve prolongar ainda mais o conflito. A Rússia já tinha anunciado que colocaria as negociações de paz com a Ucrânia em uma longa pausa. Efetivamente, o que pode mudar a dinâmica da guerra é a eleição americana. E isso, inclusive, deve ser um dos fatores que levou o governo ucraniano a decidir por essa operação, porque até 3 semanas atrás estava todo mundo já considerando o ex-presidente Donald Trump eleito. Ele já vinha dizendo que conseguiria terminar a guerra antes mesmo de tomar posse. O que significaria isso? Cortar a ajuda militar americana à Ucrânia. Não é à toa que o presidente Zelensky ligou, conversou por telefone já com Trump na sexta-feira antes do presidente Biden anunciar a retirada da sua candidatura. Então, se realmente Trump ganhar, esse é o caminho que a guerra deve tomar e é o que o presidente Putin da Rússia mais quer. Agora, se a vice-presidente, já praticamente considerada candidata democrata, conseguir ganhar essa eleição, aí todo esse quadro muda, o governo americano deve continuar mantendo o seu apoio à Ucrânia e essa guerra pode se prolongar. E aí eu até vejo a possibilidade dos ucranianos voltarem, de terem que sair desse território ocupado, porque a Rússia vai, de algum jeito, o governo russo vai tentar retomar a força, mesmo com muitas perdas de soldados russos, todo esse território invadido. É uma questão de honra para o presidente Putin. Então, como eu disse, vamos ter que esperar um pouco para saber exatamente para onde caminha esse conflito. Professor, como a comunidade internacional está enxergando esse ataque ucraniano em Kursk? Essa ação gerou alguma mudança nas políticas ou nas posições dos principais aliados da Ucrânia? Não, na verdade gerou um espanto gigantesco, né? Porque não é só analistas civis que não esperavam, nenhum militar, né, esperava esse avanço. Portanto, acho que esse apoio deve continuar, mesmo que signifique a perda desses tanques, equipamentos militares que foram dados para a Ucrânia nessa invasão, como, por exemplo, tanques britânicos já foram vistos em território russo e possivelmente tanques alemães, o que seria a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, professor, são mais de 900 dias de conflito, né? As consequências são sentidas não só na Europa, mas também em países distantes e sem relação direta, como o Brasil, por exemplo. Essa escalada inédita pode impactar a economia global e, particularmente, a economia brasileira? Nesse momento, não, porque o impacto foi na quebra do fornecimento de cereais ucranianos para vários países e de fertilizantes russos para vários países, nesse caso é como o Brasil foi afetado diretamente. Então nós tivemos ali no início de 2023, fim já de 22, início de 23, uma inflação de alimentos por causa disso que afetou o mundo inteiro. Como a Ucrânia conseguiu retomar as suas exportações ao afundar quase toda a sua frota russa no Mar Negro, esse fornecimento praticamente já se estabilizou e o mundo conseguiu se readequar a essa nova realidade. Então, se efetivamente continuar a guerra como está hoje, não deve afetar a economia mundial. O que afetaria é se houvesse efetivamente uma escalada começando a envolver países da OTAN nesse conflito. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação de Günter Rudz, especialista em segurança internacional e professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Até a próxima. Agradeço também a presença de André Tal, repórter do Jornal da Record. Valeu, André. Eu que agradeço, Fara, professor. Sempre um prazer participar aqui do podcast.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!